Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, se desenvolver profissionalmente é muito mais simples do que parece. É claro que vai demandar muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, sobretudo muita paciência. Você vai passar e vai viver momentos de altos e de baixas, de erros e de acertos, mas no final das contas tudo tende a dar certo. Agora, é importante que você entenda determinados aspectos que separam os projetos que são projetos vencedores daqueles que normalmente não geram resultados. Eu digo isso porque pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença em tudo aquilo que você pretende realizar ao longo da sua vida. E o ponto de partida é justamente você simplificar ao máximo o seu trabalho. Na prática, isso significa você otimizar o seu tempo, que nada mais é do que você entender tudo aquilo que você precisa fazer para alcançar os resultados. Então, se você deseja abrir o seu próprio negócio, aprimorar a sua empresa, ou mesmo conseguir um emprego em uma determinada área ou setor, o caminho é sempre muito parecido para todas essas escolhas. É claro que cada uma dessas opções tem as suas próprias características, as suas próprias particularidades, mas de uma forma geral, você vai ver que as iniciativas que você terá que colocar em prática são quase sempre as mesmas, elas são muito parecidas. E essas semelhanças ajudam ainda mais você a entender todas essas questões relacionadas ao desenvolvimento profissional. Meu nome é Marcelo Teófilo e o nosso assunto hoje do Podcast é justamente sobre determinados aspectos que você precisa considerar para que você possa alcançar excelentes resultados profissionais ao longo da sua vida. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber o comunicado sobre os novos episódios, deixe o seu like, deixe a sua curtida e, eventualmente, se você considerar esse conteúdo relevante, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. De uma forma bastante objetiva, o que você precisa fazer para conseguir alcançar excelentes resultados em seus projetos profissionais é ter um único produto que seja viável e atenda às necessidades ou expectativas de um determinado público consumidor. É exatamente assim que nascem as startups e as empresas desenvolvem os seus projetos atualmente. Bem, só para esclarecer, as startups são empresas, negócios ou projetos que são criados tendo como base apenas uma ideia. O princípio é você desenvolver um projeto que seja viável sem nenhum recurso ou com pouquíssimos recursos financeiros. Calma que eu já vou explicar isso melhor para você. Mas de uma maneira bem resumida, você precisa ter um produto que atenda a uma determinada demanda. Se existe um determinado público interessado em pagar por um produto ou serviço e você é capaz de suprir essa necessidade, esse desejo, ou apresentar uma oportunidade, então provavelmente o seu projeto profissional tende a dar certo. Imagina que você faça uma pesquisa e descubra que em uma determinada região existem muitas pessoas intolerantes ao glúten, ou seja, não podem consumir produtos que sejam derivados da farinha de trigo, mas ao mesmo tempo são pessoas que adoram pizza. Curiosamente, você é uma pessoa que adora gastronomia e consegue fazer uma massa que não leve a farinha de trigo, ou seja, sem o glúten. Assim, você consegue, através de um único produto, que é a massa de pizza, suprir a demanda de um público específico. Nesse exemplo que eu acabei de te dar, a demanda está diretamente associada a uma necessidade, mas poderia perfeitamente estar relacionada a um desejo ou à oportunidade de comprar um determinado produto devido a uma promoção. Mas Marcelo, precisa ser um produto tão específico para dar certo? Claro que não. Um dos alunos do meu método DNA Social sempre trabalhou como motoboy. Acontece que ele adorava a parte mecânica de motos. Aliás, para ele, essa relação era uma relação de prazer, essa relação de mexer com a mecânica de motos. E no final das contas, esse prazer sempre o ajudava nos momentos críticos, nos momentos mais difíceis, em que ele tinha algum tipo de problema com a moto e precisava resolver. Durante todo o programa do curso, ele acabou percebendo que tinha nas mãos um negócio que poderia dar certo. Afinal,
ele já trabalhava com entregas, entendia muito de mecânica de motos e conhecia um monte de entregadores que sempre precisavam de algum tipo de manutenção ou conserto. Então, ele acabou montando um serviço de manutenção de motos que mais tarde acabou evoluindo também para uma loja de acessórios. Como você pode ver, um único produto ou serviço é o suficiente para fazer um negócio ou projeto dar certo. Basta apenas que esse produto esteja conectado com as suas habilidades naturais, conforme aconteceu exatamente nesse exemplo que eu acabei de te dar. Nesse momento, muitos me perguntam, mas eu não quero abrir uma empresa, Marcelo, eu não quero aprimorar o meu negócio, eu só quero conseguir um emprego e entrar no mercado de trabalho. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é que você é o produto ou serviço. E o seu público-alvo são exatamente as empresas que você deseja trabalhar. Agora, é importante destacar que você terá mais chances de ser bem-sucedido em sua área ou na empresa que você deseja trabalhar se você estiver conectado com as suas habilidades naturais e com o seu próprio talento. Do contrário, a possibilidade de que você venha a fracassar ou se sentir frustrado ou frustrada é muito grande. Afinal, a maior parte do nosso tempo é dedicado ao nosso trabalho. Sendo assim, é fundamental que você se sinta feliz com a atividade que irá realizar ou então com a função que você irá exercer. Ok, Marcelo, eu já entendi perfeitamente que eu preciso ter apenas um produto ou serviço que atenda a demanda de um determinado público específico e que essa conexão seja feita através de habilidades naturais que eu tenha ou através do meu próprio talento, correto? Sim, é exatamente isso. Então, o seu próximo passo é justamente validar essa ideia. E como é que você vai fazer isso? Muito simples. Você vai realizar uma pesquisa de mercado para saber se a sua ideia é viável. Na prática, você vai fazer uma sondagem para você saber se as pessoas teriam ou não interesse pelo seu produto ou serviço. E se você estiver buscando um emprego, a lógica de raciocínio que você irá utilizar é a mesma, ou seja, a empresa tem ou não interesse pelo que você tem a oferecer como profissional. Simples assim. Enfim, o que esse meu aluno fez foi elaborar uma lista com uma série de perguntas com o objetivo de identificar quais eram as maiores necessidades dos entregadores. Dessa forma, ele percebeu os problemas mais recorrentes e ao longo do programa do curso, nós desenvolvemos a estratégia para que ele pudesse testar a viabilidade. Quando ele chegou com a solução para os entregadores, ele viu que o interesse era grande e que a ideia que ele tinha possivelmente teria grandes chances de dar certo. Você pode validar uma ideia fazendo pesquisas na prática como ele fez, mas você também pode validar com pesquisas e análises pela internet. Outra forma bastante interessante é fazendo um estágio ou trabalhando temporariamente em uma empresa na área que você quer desenvolver o seu projeto. Você também pode terceirizar contratando uma empresa ou alguém que faça a pesquisa para você. Enfim, existem várias formas de você testar a sua ideia. Por fim, o que você terá que descobrir é o preço que as pessoas estariam dispostas a pagar pelo seu produto ou serviço. Ou seja, o quanto elas acham que vale aquilo que você tem para oferecer a elas. Essa percepção de valor é muito importante para que você consiga precificar corretamente o seu produto ou serviço. Com essas informações, você terá condições de fazer uma análise inicial da sua ideia e se vale a pena colocá-la em prática ou não. Não existe nada pior do que você investir um determinado valor e depois perceber que o dinheiro foi jogado fora. Por isso mesmo, a antecipação é a melhor maneira de você evitar possíveis erros. Justamente porque você testa a ideia antes de colocá-la em prática. Então, a resposta que você precisa ter é quanto o seu público estaria disposto a pagar pelo seu produto ou serviço. Isso é extremamente importante porque você não perde tempo com ideias que não são viáveis. Você simplesmente deleta
descarta as ideias que não são viáveis e foca especificamente naquelas que você percebeu que existe de fato um interesse por parte do seu público. Não se prenda ao que não funciona. Todos os seus esforços precisam ser direcionados para o que dá certo. Muitas pessoas perdem um tempo enorme com ideias que não se mostram viáveis. Não se preocupe com as ideias que não funcionarem. O que importa é aquela que irá dar certo. Então, quanto mais rápido você abandonar os projetos que não são interessantes, mais rápido você encontrará a ideia que dará resultados. Agora, antes de fechar essa pequena explanação para você, eu quero te dizer que a cereja do bolo está no diferencial que você irá proporcionar ao seu público. Afinal de contas, hoje em dia nós trabalhamos em mercados altamente competitivos. É óbvio que você não precisa inventar a roda. Você não precisa encontrar uma solução que ninguém tenha pensado. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você consegue inovar utilizando aquilo que você tem de melhor, que é o seu próprio conhecimento, o seu talento natural, habilidades que você já possui e que são inerentes à sua personalidade. Ou seja, são características que já fazem parte de você. Essas vocações não só podem, como devem ser bem exploradas. A melhor maneira de fazer isso é explorando tudo aquilo que te dá prazer. Quanto mais você estiver conectado, quanto mais você estiver conectada com atividades que te proporcionam uma enorme satisfação, maiores serão as suas chances dentro do mercado profissional. Então, se você é uma pessoa que gosta de gastronomia ou tem facilidades com essa área, você pode perfeitamente atuar nesse mercado e alcançar ótimos resultados. Por sua vez, se você se identifica com o setor de design, basta fazer o levantamento das possibilidades que existem nesse mercado e como você poderia se desenvolver. São exatamente essas questões que nós desenvolvemos dentro do módulo profissional Negócios e Oportunidades do método DNA Social com os nossos alunos. Mas enfim, fazendo um resumo de tudo aquilo que eu te expliquei nesse vídeo, você vai começar analisando o que você acha que tem de melhor e como essa sua habilidade, vocação ou talento pode atender a um determinado público. Quando você tiver isso bem definido, a próxima etapa será verificar se o seu público se identifica com o seu produto ou serviço e quanto ele estaria disposto a pagar por essa solução. Afinal, um produto ou serviço tem como objetivo atender a uma determinada demanda, ou seja, resolver o problema ou as necessidades de alguém. Sendo constatado que existe a viabilidade da sua ideia, o que você irá fazer é adicionar o seu diferencial. Esse é o ingrediente que irá transformar a sua ideia em algo único, em algo original, em algo especial. Por fim, não se preocupe com contador, abertura de empresa, entre outras coisas. É claro que tudo isso é extremamente importante, mas será visto em outra etapa do processo. Agora toda a sua atenção precisa estar voltada apenas para saber se você tem uma ótima ideia que pode vir a se transformar em um projeto vencedor ou não. Essa ideia, como eu te falei, pode ser a abertura do seu próprio negócio, o aprimoramento da sua empresa ou mesmo a sua inclusão dentro do mercado de trabalho através de um novo emprego. Então, a sua missão inicial será descobrir essa ideia. O grande problema é que as pessoas têm uma enorme tendência a complicar tudo aquilo que deveria ser feito de uma maneira bastante simples. Em geral, costumam olhar para o todo e se esquecem de observar o que realmente importa. Sendo assim, preocupe-se apenas em desenvolver uma ideia que seja viável. Essa é uma análise extremamente simples que é adotada por todas as empresas e profissionais que estão conectados com as mudanças no mercado. Hoje, você só deve investir um determinado valor em um projeto ou negócio a partir do momento que você tenha convicção
que a sua ideia pode vir a dar certo. Do contrário, você coloca todas as chances contra você. Então, se você pode fazer uso e se beneficiar de uma estratégia que é adotada no mundo todo, por que abrir mão de algo que pode te ajudar e que tem funcionado muito bem para muita gente? Eu garanto a você que a partir do momento que você tenha incorporado esse conceito em seus projetos, você nunca mais vai deixar de usá-lo, justamente em razão da sua simplicidade e dos ótimos resultados que ele pode te proporcionar. Eu te pergunto, normalmente as pessoas que você conhece vivem esse tipo de dificuldade, passam por esse tipo de problema de não saber como se posicionar dentro do mercado? Me responde aqui nos comentários se esse tipo de situação é algo pelo qual você vê muitas pessoas passarem. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem se desenvolver profissionalmente porque continuam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram e que não vem produzindo resultados. Toda vez que você quiser ter resultados diferentes, você precisa mudar o seu jeito de fazer as coisas. Do contrário, os seus resultados serão sempre os mesmos. Inovação significa fazer algo que todo mundo já faz, só que de uma maneira diferente. É por essas e outras que existem profissionais que nunca ficam desempregados. É por essas e outras que existem negócios e empresas que crescem e outros ficam estagnados e não conseguem se desenvolver. Bem, basicamente eram essas orientações que eu queria passar para você hoje. Como eu sempre digo, quem tem informação e boa orientação tem tudo para alcançar excelentes resultados na vida. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso à informação. Tá joia? Deixe seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão e me diz se você conhece pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Pessoal, mais uma vez, foi um prazer enorme gravar mais esse episódio do Podcast para vocês. Super obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!